Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a continuação dessa série que a gente está lendo, a gente está meditando aqui os capítulos de Filoteia, ainda no comecinho, mas já estamos nos encaminhando para o terceiro capítulo da primeira parte do livro. E hoje, né, a gente vai falando sobre o terceiro capítulo da primeira parte do livro de Filoteia. Nós vamos ver como São Francisco de Sales nos mostra que a devoção é necessária para toda espécie de estados e profissões. Esse é o título do terceiro capítulo. A devoção é necessária para toda espécie de estados e profissões. Então é um capítulo muito bom, muito bonito. E antes de iniciarmos a leitura, a reflexão dele, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então vamos lá, pessoal, vamos já iniciar para a gente não se delongar tanto nesse vídeo, mas para falar de um capítulo que é muito importante. Lembrando que a primeira parte do livro de Filoteia, São Francisco de Sales está passando para a gente os avisos e os exercícios necessários para as pessoas que querem passar de um desejo superficial de serem devotos, de serem santos, para o desejo consolidado, para um desejo ter a firme decisão, na verdade, de serem devotos, de alcançarem e de viverem esse caminho da santidade. Pois bem, então vou iniciar aqui o capítulo 3º, lendo um trecho do primeiro parágrafo que São Francisco de Sales escreveu. E ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: de diferentes maneiras hão de praticar a devoção o fidalgo e o artista, o lacaio e o príncipe, a viúva, a solteira e a casada. E não só isso, mas é preciso acomodar a prática da devoção às forças das ocupações e obrigações de cada um. Ora, diz-me, Filoteia, seria coisa mais louvável e conveniente que o bispo quisesse viver solitário como os cartuchos? E se os casados nada quisessem adquirir e amontoar como os capuchinhos? Se o operário estivesse todo dia na igreja, como religioso, e o religioso estivesse sempre exposto a toda a espécie de encontros e visitas por amor do próximo, como o bispo, não seria ridícula, desregrada e intolerável uma devoção assim? Contudo, a cada passo se cai nesta falta. E o mundo que não estabelece, ou não quer estabelecer diferença entre a devoção e a indiscrição dos que julgam ser devotos, murmura e coloca as culpas na devoção, que nada tem com tais desordens. Então, São Francisco de Sales ele mostra para nós que cada estado da vida de todas as pessoas tem um modo diferente de se viver esta devoção. Tem um modo diferente de se viver o caminho da santidade. Seja a pessoa da vocação religiosa, como um sacerdote, um bispo, um monge, uma freira, seja uma pessoa que é leiga, casada, solteira, um trabalhador de uma fábrica, um governador, algum diretor de empresa, todos são, primeiro, chamados a serem devotos e todos, ao seu modo de vida, possuem e têm uma maneira de viver essa devoção, essa busca da santidade. Então, existe um método, existe uma maneira de se viver a santidade, de se viver a devoção, de acordo com o seu estado de vida. Isso São Francisco de Sales deixa muito claro e dá vários exemplos, e no fim ele até diz que isso é algo que o mundo que não se importa com a devoção, o mundo que vê a santidade com os olhos um tanto quanto incrédulos, vê o mundo que vê a santidade com olhares incrédulos, mas também desconfiados, descrentes, ou que julgam que a santidade, a devoção é algo ruim, que atrasa a vida das pessoas, uma perda de tempo, ou seja, um julgamento totalmente incoerente, incorreto sobre a santidade. São Francisco de Sales diz que o mundo ele coloca as faltas da devoção como se a devoção fosse a culpada, ou seja, uma pessoa que está vivendo em uma vocação, só que ela está tentando viver a devoção de acordo com uma vocação diferente daquela que é a dela. Isso, com certeza, é algo que complica muito para que a pessoa viva a santidade. Só que não é culpa da devoção que a pessoa esteja tentando viver a santidade, não de acordo com a vocação dela. A devoção nada tem com essas faltas. Mas o mundo tenta incriminar a devoção por conta disso. E São Francisco de Sales mostra que isso é absurdo, que isso não tem nada a ver. E vou até complementar
com o que ele coloca no segundo parágrafo, em que ele escreve assim: não, Filoteia, a devoção nada vicia nem adultera quando é verdadeira. Ou seja, a devoção, quando é verdadeira, quando é vivida da maneira correta, ela não adultera, não vicia, não causa dano algum. E pelo contrário, tudo aperfeiçoa, e quando se torna contrária à legítima vocação de alguém, é sem dúvida alguma falsa. Ou seja, se uma devoção, se a busca pela santidade está contrária à vocação da pessoa, é porque essa devoção ela é falsa. É porque essa busca pela santidade está errada, não é uma busca, então, pela santidade. Ele traz um exemplo até de Aristóteles. Ele escreve o seguinte: a abelha, diz Aristóteles, tira o seu mel das flores sem as estragar, deixando-as inteiras e frescas como as encontrou. Mas a verdadeira devoção faz mais e melhor, porque não só não vicia, nem prejudica nenhuma vocação ou ocupação, mas pelo contrário, até as aperfeiçoa e embeleza. E cortando uma parte desse parágrafo, ele conclui assim: cada um se torna mais perfeito na sua vocação, casando-a com a devoção. Esta faz sereno e aprazível o trato e o cuidado da família, mais sincero o amor do marido e da mulher, mais fiel o serviço do príncipe e todas as ocupações mais suaves e deleitosas. Ou seja, a devoção não só nos ajuda no caminho da santidade, é o caminho da santidade, mas a devoção, quando casada da maneira correta, quando harmonizada com a vocação, a devoção e a vocação, quando vividas juntas e da maneira correta, elas causam, na verdade, um aperfeiçoamento da vocação. Quando a pessoa ela vive a devoção, a busca pela santidade, da maneira que é da vontade de Deus, e consegue juntar isso com a vivência da sua vocação, ele consegue fazer a sua vocação de uma maneira muito mais magistral, de uma maneira perfeita, de uma maneira que agrada muito mais a Deus. O marido que busca a santidade é um marido que pouco a pouco se torna um melhor esposo, um melhor pai, um melhor trabalhador e assim por diante. Mesma coisa com um religioso, um sacerdote, que está vivendo a vocação dele, que é sacerdotal mesmo, e a cada vez em que ele cresce na santidade, ele vive essa vocação sacerdotal de uma maneira mais perfeita. É isso que São Francisco de Sales está mostrando, está ensinando aqui para nós. E é muito bonito saber que Deus, ele não só nos indica qual é a vocação de que nós devemos seguir na nossa vida, como ele nos dá instrumentos para amá-lo mais e fazer com que nós exerçamos essas funções de maneira cada vez mais perfeita, de maneira mais correta, de uma maneira cada vez melhor. É algo que realmente só pode ser realizado pelas graças de Deus, porque se for depender das nossas forças, pelo menos se for depender das minhas forças, tudo sairia errado. E no último parágrafo desse capítulo, eu vou ler 2 trechos aqui. São Francisco de Sales ele conclui esse terceiro capítulo da seguinte maneira: é certo, Filoteia, que a devoção meramente contemplativa, monástica e religiosa não pode ser cumprida à risca nesses estados, ou seja, aqui ele está se referindo aos estados leigos, os estados do matrimônio, da pessoa que trabalha numa empresa, de um médico, de algum advogado, por exemplo, de algum político, governador. Mas também é sabido que, além destas 3 espécies de devoção, há muitas outras próprias para aperfeiçoar os que vivem nos estados e profissões seculares. E por fim, a última frase que ele coloca é: onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida devota. Então, trazendo um resumo aqui desse terceiro capítulo, São Francisco de Sales ele fala que a devoção deve ser vivida por todos, religiosos que dedicaram a sua vida ao serviço a Deus, mas aqueles que também são leigos, que têm uma família para se dedicar, uma profissão para se dedicar, e que por consequência devem dedicar a sua família e a sua devoção para Deus e com Deus. E nisso eles também podem viver a santidade, também podem viver a devoção, assim como os religiosos. Mas cada um tem um modo diferente de viver essa devoção. Há uma maneira diferente de viver a santidade para os religiosos e para os leigos. Quer dizer que tem pecados que os leigos podem cometer e que os religiosos não. Não é isso. Pecados nós nunca podemos cometer. Mas, de acordo, por conta do estado de vida de cada um deles, os exercícios espirituais, as penitências, os deveres para com a vida religiosa são diferentes para aqueles que se consagraram para ser sacerdotes,
freiras, do que aqueles que estão vivendo um matrimônio e que estão dedicando a sua vida em algum trabalho, algum emprego, por exemplo. A estrutura, a base da santidade para os dois estados de vida, tanto leigo quanto consagrado, é a mesma. É conhecer a Deus, amar a Deus, ser obediente à Santa Igreja, conhecer a sua doutrina, receber os sacramentos. Mas, por exemplo, um pai de família que trabalha numa empresa, ele pode entregar o seu trabalho, os sofrimentos do seu trabalho, pela conversão e santificação sua e da sua família. E o religioso, ele vai entregar as missas, as suas penitências, as suas orações, pela conversão, pela santificação dos seus paroquianos, também dos seus familiares e do mundo inteiro. O objetivo é o mesmo, é santidade, mas o modo de viver é diferente. O modo de atingir, os meios de atingir, são um pouco diferentes, na verdade. E, na verdade, é muito bonito ver como Deus, ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, soube adaptar, soube trazer para cada estado de vida de cada pessoa esse caminho da santidade. É muito bom saber que Deus, ele nunca entrega para nós uma cruz maior do que nós devemos carregar. E, como a igreja definiu há algumas décadas atrás, existe uma vocação que é para todos, que é a vocação à santidade. Existe a vocação sacerdotal, a vocação ao matrimônio, os leigos, os religiosos, mas tem uma vocação que todos são chamados a seguir, que é a vocação à santidade, a sermos santos. Todos são chamados a ser santos. E o que eu acho que é muito bonito, que traz muita paz, que mostra a grande misericórdia de Deus para nós, é saber que Deus chama todos a serem santos, Deus chama alguns a serem religiosos, alguns a serem leigos, mas como todos são chamados a ser santos, Deus dá a todos, de acordo com os seus estados de vida, de acordo com as suas capacidades, os meios necessários de alcançar essa santidade. Deus não nos deixa à mercê das nossas próprias forças, da nossa própria fraqueza. Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, quer que nós estejamos junto dele, quer que nós vivamos a sua vida divina nos céus. Ele chama todos para serem santos, todos, porque a santidade não é só para os religiosos, mas é para todos. E ele dá todas as ferramentas, todos os meios, os sacramentos, tudo que é necessário para que todos sejam santos, cada um de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus problemas, de acordo com as suas capacidades. E isso Deus mostra todo o seu amor, toda a sua sabedoria, toda a sua onipotência que cuida de todos nós. A vida religiosa é muito boa, muito bela, totalmente necessária, assim como a vida leiga também é. E é muito bom saber que Deus prepara todas as pessoas, prepara esse mundo no qual nós vivemos, dando e esticando a mão para que todos possam alcançar a santidade. E bom, já dei muitas voltas aqui, já repeti bastante, mas é um assunto que eu acho muito bom, acho muito bonito, é uma coisa que eu desejo que todos possam se lembrar na sua vida de que você que está assistindo, seus filhos, seus familiares, todos nós temos a missão, temos o chamado de sermos santos. E que essa meditação, essa leitura que a gente vai fazer do livro de Filoteia, possa, vídeo após vídeo, nos recordar dessa missão, nos recordar do objetivo do qual nós fomos criados, que é viver eternamente com Deus lá nos céus. E que, vídeo após vídeo, se Deus conceder essa graça a nós, que possamos dar um passo cada vez mais próximo desse objetivo. Amém? Então que Deus possa nos iluminar, para que possamos compreender cada vez melhor as verdades que foram ditas aqui, essa verdade do chamado à santidade, que possamos viver cada dia melhor esse chamado, cada dia amando mais a Cristo, e que Nossa Senhora interceda por nós lá do céu, para que possamos, a exemplo dela, amar e nos unirmos a seu Santíssimo e Diviníssimo e Gloriosíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.